A primeira apresentação é minha, chamada Branding e Paixão, Branding no ritmo da arquibancada. Vou largar o celular aqui, que eu estava com a minha colinha, vou pegar o passador. Eu sou jornalista de formação, vou me apresentar um pouquinho, mas eu vou falar da minha carreira mais recente. Eu fiquei mais de 20 anos em redações tradicionais, TV Globo, ESPN, muito na área do esporte. E em 2019 eu fui para a Amazon, fiquei 3 anos na Amazon para trabalhar no time de personalidade de Alexa. E ali era um desafio grande que eu vou trazer para vocês. Mas o que eu quero falar, o foco hoje, é como a gente usar a criatividade com propósito e com coragem, mas principalmente com propósito, em indústrias que envolvem muita paixão. Porque é uma comunidade muito diferente, é uma comunidade de muito pertencimento, de muita identificação com o tema central. E eu fui diretor de comunicação do Corinthians durante 1 ano, eu saí muito recentemente de lá, e hoje eu trabalho ainda ligado ao Corinthians, a minha agência atende a Safiel, que é um projeto de SAF para o Corinthians, e trabalhei com a Alexa, eu vou falar um pouquinho sobre esses cases de Alexa, do Corinthians e da Safiel, e aqui está um pouquinho só do meu currículo, mas vamos nessa. Esse tema de criatividade e coragem foi uma palestra nesse mesmo formato que a gente está fazendo aqui hoje, em Londres. Numa das apresentações, teve uma palestra meio relâmpago, de cerca de 10 minutos, de como marcas que têm alcance, que conseguem construir uma comunidade, têm a responsabilidade de ter coragem na sua comunicação. Por exemplo, uma marca de bens de consumo para bebê, ela poderia fazer campanhas para que a licença paternidade seja mais longa. Hoje é de 5 dias no Brasil. Ela poderia ser de 30 dias. Uma empresa assim tem a força de encabeçar uma campanha dessa natureza. E ela não vai estar protegendo os pais, dando 30 dias para os pais, certo? Ela está protegendo a mãe, a criança, a família, a sociedade de forma geral. Então, mas ela precisa de coragem para encabeçar uma campanha assim, porque ela vai cutucar muita gente. Uma empresa de um aplicativo como o Uber, por exemplo, pode criar uma campanha ou criar ferramentas para proteger mulheres que pegam o carro sozinho. Nessa apresentação, eu lembro que tinha uma marca que estava criando uma campanha para proteger mulheres que saíam da balada tarde da noite e que tinham bebido e ficam mais vulneráveis. Como é que a gente protege essas mulheres para elas chegarem em casa com segurança? Essas marcas têm capacidade, têm pessoas, têm alcance, têm comunidade para usar o alcance que elas têm, o poder que elas têm, com coragem. Então, acho que esse é um caminho relevante para você construir uma comunidade com pertencimento. Se eu for escolher entre 2 competidores e esse aqui tem uma campanha com a qual eu me identifico, eu vou escolher, porque o preço vai ser parecido, não vai ser no preço que você vai ganhar, vai ser no serviço, vai ser na sua identidade. Tem muito valor como marca, como negócio também, você criar esse pertencimento. O pertencimento ele é muito diferente da comunidade, ele tem um valor maior, eu vou entrar nisso, mas eu falo de coragem porque quando você entra numa campanha dessa natureza, em que você começa a mexer com o status quo de algumas coisas, isso vai te consumir. Você pode não querer, falar, não, eu vou trabalhar até esse horário aqui eu tenho meus outros compromissos, eu tenho minha família, o que seja, mas é difícil você desligar, você desconectar, isso te consome emocionalmente também. Então é algo que você tem que se preparar para fazer. Com criatividade, com coragem juntos, a gente começa a construir esse pertencimento, que é uma comunidade com um valor muito mais profundo, porque quando você tem alguém com pertencimento com você, essa pessoa vai defender a sua marca. Essa pessoa ela vai se tornar um advocacy espontâneo que a pessoa vai fazer, porque ela acredita no que você faz, ela se identifica. No futebol, por exemplo, eu sempre falo, eu sou Corinthians, faz parte de quem eu sou. O fato de eu torcer para o Corinthians, eu trabalhar no Corinthians, eu defender o que o Corinthians representa, que é muito difícil há muito tempo, isso muda a forma de eu olhar para o mundo. Uma coisa é você... eu gosto dessa marca porque essa marca defende que eu seja vitorioso. Eu gosto dessa marca que ela defende coragem. Eu gosto dessa marca que ela defende tranquilidade. Cada uma tem uma identidade. Isso vale para os clubes de futebol. Eles têm uma forma diferente de encarar o esporte, de encarar o mundo. E isso molda muito a forma como você olha o mundo e como o seu cliente, torcedor, o seu consumidor, a sua audiência, olha para o mundo. E se você não se identificar com esse olhar, você vai cometer falhas, podem ser coisas pequenas. No caso do Corinthians, você vai... Se eu falar que eu estou fazendo uma palestra, eu vou levar bronca no Corinthians, porque eu estou fazendo uma apresentação, palestra é o rival. Então, por aí vai ser detalhezinhos bobos, mas que crescem, que vão acumulando, e que num ambiente de muita paixão, esse detalhe conta.
num ambiente de pertencimento, em que tudo é muito exaltado, muito à flor da pele, esses pequenos detalhes que, para quem é de fora, não valem absolutamente nada, é uma bobagem, contam muito dentro desse ambiente de pertencimento. Então, é a diferença entre você ter like, entre você ter seguidor. É a diferença entre você ter um engajamento temporário, por exemplo, tem um case incrível no futebol, que é maravilhoso, que é o do Wrexham, que é o time que o Ryan Reynolds comprou na Escócia, virou um case gigante, virou uma série super legal de assistir, e aí eles estão voando nesse hype, muito clube está tentando imitar o que eles fazem em termos de comunicação, é incrível, mas acabando a série, será que eu ainda vou me importar com esse time? Tipo, hoje eu tenho vontade de viajar até lá e assistir um jogo de tão legal que eu acho a série, mas eu não sei se daqui a 5 anos isso ainda vai mexer comigo. Assim como algum clube legal, às vezes tem um clube de futebol que não está ali na elite e é campeão, e aí ele surfa essa onda, ele fica gigante nas redes sociais e depois ele cai de novo, porque ele surfou aquele hype, mas ele não gerou um pertencimento em quem não é da comunidade dele. Ele não soube aproveitar. E é desafiador, principalmente num ambiente que você está competindo com alguém que já tem esse pertencimento com uma outra marca. Aqui o que eu falei, a lealdade ela é inabalável, né? Eu posso falar porque o Corinthians é um time que está em crise profunda há muitos e muitos anos e continua sendo um time que cresce muito nas redes sociais, continua sendo um case de sucesso do ponto de vista de comunicação, mas não era. Eu vou aqui, enfim, vou contar um pouquinho de como a gente transformou a comunicação do Corinthians. Quando eu cheguei ao Corinthians, o Corinthians vinha de uma longa crise e aí isso gera muito hate, e é muito agressivo, é muito violento, é muito pessoal, é na rede pessoal das pessoas, não só dos atletas, de todo mundo que trabalha no clube, é dirigente, é torcedor na rua, é no seu inbox o tempo todo. Então o Corinthians adotou uma postura muito defensiva e tinha uma comunicação institucional, formal, que não gera identidade com a torcida do Corinthians, que não reconhecia os momentos de dor, não reconhecia as fraquezas, não reconhecia as falhas, isso afastou o torcedor. Aí o Corinthians começou a cair. Quando eu cheguei lá, o Corinthians tinha a 9ª rede social, o Instagram, era em 9º lugar. Pulou para 2º porque a gente começou a reconhecer a dor. Teve um momento, por exemplo, que foi espontâneo, que foi do jogador Rodrigo Garro. O Corinthians estava em 18º lugar, na zona de rebaixamento, crises, enfim, uma infinidade de escândalos. E o Garro tuitou assim, vai ficar tudo bem, só isso. Então ele falou com o torcedor. Ele abraçou o torcedor. Pô, alguém está me dizendo que eu vou sair dessa. Então é uma comunidade autêntica, é uma comunidade de verdade. Você tem que realmente sentir aquilo e ler o que o seu cliente, o seu consumidor está sentindo ao mesmo tempo, para você gerar esse pertencimento. Eu sinto o que você está sentindo. A gente está junto nessa. Você não está sozinho e eu sei do que você está passando, porque eu estou passando por isso junto com você. E esse ambiente de intensa paixão, ele gera oportunidades, gera uma série de riscos muito grandes e gera uma grande responsabilidade. Tem uma questão que é perigosa, que é na questão de responsabilidade, que é, por exemplo, a gente pode citar a dissonância cognitiva. Pensa assim o caso. A primeira vez que eu vi esse conceito bem desenhado foi no livro de uma jornalista americana chamada Brooke Gladstone, que ela analisa a imprensa americana ao longo de longos períodos. Nesse livro, ela fala, por exemplo, pensa alguém que... E a gente consegue se identificar muito com isso por causa do esporte e por causa do momento político que a gente atravessa há muitos anos. Uma pessoa que defende uma ideia, defende tanto, ela acredita tanto nessa ideia que ela vocaliza essa crença dela. Isso aqui é o certo, isso aqui é muito bom, eu vou sempre apoiar esse projeto é maravilhoso, olha que legal, olha que acerto maravilhoso, poxa, olha quanta coisa boa. Então, aquilo faz parte de quem ela está defendendo aquilo pessoal, ela está botando o nome dela, ela está usando o capital social dela para defender aquela ideia. E aconteça o que acontecer, essa pessoa talvez não mude de ideia. Vocês já viram isso 1 milhão de vezes. Então, pensa num exemplo, o exemplo que tinha no livro, por isso que eu lembro, era uma criança que falava muito do Papai Noel, que ela tinha uma expectativa grande do Papai Noel. Olha o carrinho de bombeiro que o Papai Noel me deu ano passado, esse ano eu pedi uma bicicleta para ele, esse ano o Papai Noel vai me dar uma bicicleta, o meu dia a dia é regrado, eu me comporto, eu vou dormir cedo, eu como brócolis, porque eu vou ganhar a bicicleta no final do ano comendo brócolis. E aí, na véspera de Natal, a criança acorda à meia-noite e vê a mamãe e o papai botando a bicicleta embaixo da árvore. E a gente espera, caramba, que decepção.
não é o Papai Noel, é a mamãe. Mas essa não é a reação de quem, naquele momento, sofre de dissonância cognitiva. Aquela menina, aquela criança, ela defendeu tanto o Papai Noel que ela acha que estão me enganando. Eles querem que eu não acredite mais no Papai Noel. E ela reforça a crença dela. Dia seguinte, ela amanhece com cartaz, Papai Noel existe. Vocês já viram isso na política 1 milhão de vezes? Fala, poxa, mas olha o que esse cara fez, não é legal. Ele falou, não é, estão mentindo para você. Não, não estão mentindo, está provado, está aqui, ó, tem foto. É mentira, é fabricado. É dissonância cognitiva, porque a pessoa ela se entregou. Então, essa é a responsabilidade de quando você gera uma comunidade com pertencimento. Você tem que ser fiel àquilo que você acredita, você tem que ser autêntico, transparente, equilibrado. Esse equilíbrio é super difícil. Eu coloquei alguns pontos que pesavam muito no dia a dia do Corinthians, porque ali 35 milhões é um número estimado, obviamente não são 35 milhões que de fato estão ali no dia a dia, mas são alguns milhões que te mandam mensagem. Tem dia que acontece alguma coisa, você recebe um monte de elogio, e você tem que saber filtrar, porque você tem que filtrar também as críticas. Né? Do mesmo jeito que alguém vai falar assim, eu sei onde tua filha estuda. Calma, esse cara está falando ou ele está te ameaçando de verdade? É uma coisa passional que você tem que filtrar e é muito desafiador. Então, na euforia excessiva, você erra também. A gente tem dificuldade em dosar isso no futebol, de saber tratar o adversário com respeito, porque tem volta, né? Amanhã é outro dia, todo dia. E tem empatia, que é aquele ponto que eu falei um pouquinho antes, de reconhecer as emoções, de entender o momento que não é de brincar, ou o momento de abraçar. Tudo isso tem que estar contemplado na sua estratégia de comunicação. Se você deixar passar, você vai perdendo, você vai desconectando. Essa pessoa não está ligada como eu estou. Eu gosto mais dessa marca do que a própria marca gosta dela, então tem alguma coisa errada. Tá, aqui... saiu na segunda-feira, foi divulgado o report de todo o evento do South by Southwest em Londres, e ali eu filtrei, fiquei lendo tudo que eu achava que ressonava com o que a gente está conversando aqui hoje, algumas frases retiradas de algumas palestras que eu trouxe aqui hoje. Né? Marcas pertencem às pessoas, às comunidades. Isso é muito legal, porque quando você está gerindo uma marca que tem uma comunidade, essa marca não é sua. Ela é marca tão sua quanto ela é dos seus clientes, dos seus consumidores, da sua comunidade. Essa comunidade ela tem esse sentimento de que ela pertence à marca. Então, você tem que tratá-la assim. Você não pode dar um susto nessa pessoa. Né? Hoje eu falo desse tema, agora eu esquece. Né? Eu sempre tratei aqui de futebol, mas, cara, cansei. Eu vou começar a falar de política agora, porque é isso que... Você vai perder a sua comunidade. Tem gente que conseguiu construir sem abandonar a linha original. Pensa num caso como o Felipe Neto. Ele tinha uma audiência por um motivo e ele conseguiu evoluir, mudando para outros assuntos, sem perder. Não é fácil. Não é fácil mantendo a comunidade, crescendo a comunidade, ampliando, abraçando novas pessoas de outras frentes. Ah, legal, esse cara falava de games, mas agora ele também fala de desenho animado, que eu quero ir junto. Ou, às vezes, é um caso muito diferente. Então, o fã vira comunidade. E a comunidade ela não é só plateia, ela é protagonista, ela participa junto. Ela tem que ser a primeira coisa na sua cabeça quando você vai criar a comunicação. Né? Para quem você está falando. É um trabalho assim, meio básico de omnichannel, mas que a gente deixa passar. Quem é a persona com quem você está falando? Você tem que conhecer bem quem é o seu cliente, quem é a sua comunidade. E não é fácil. Até porque marcas grandes não têm um único perfil. Marcas grandes não têm um único perfil de... Né? São pessoas diferentes, de regiões diferentes, de idades diferentes, com gostos diferentes, mas que têm aquele fio em comum, que é o que a gente tem que tentar encontrar. Criadores como líderes de comunidade, o público quer criar junto, não apenas consumir. O propósito é o coração da lealdade. Essa frase apareceu várias vezes, em diversos momentos, né, nesse South by de Londres, de que você tem que ter propósito e que você, com propósito, você gera lealdade, você cria comunidade e uma comunidade com pertencimento. E aí volta na questão da coragem, porque para ter propósito você tem que ter coragem, porque quando você tem um propósito, você fez uma escolha. E quando você fez uma escolha, você abriu mão de outros caminhos. Só que se você não tiver um propósito também, você vai se perder, você vai ficar solto num universo que às vezes é muito amplo. Então é uma estratégia que não é para todos.
Eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe de alguns momentos desse case do Corinthians, porque eu acredito que ele se traduz em outros ambientes, não esportivos, inclusive, principalmente. Quando eu fui para o Corinthians, era um momento de extrema crise. A crise, hoje, ela está igualmente profunda. E eu pensei, duas coisas. Primeiro, como eu sou torcedor, eu pensei que se eu não for, eu vou me arrepender. Eu vou falar, devia ter ido, em algum momento da minha vida. E outra, é uma oportunidade, né? A crise é sempre uma grande oportunidade. Estava num momento que, pô, tem tanta coisa que dá para fazer, não dá para resolver tudo, mas tem muita coisa que dá para melhorar. Então, esse momento de crise, ele é uma grande oportunidade. No caso do Corinthians, era uma dívida de bilhões que não para de crescer, o processo de impeachment do presidente já estava aberto, foi ratificado semana passada, no último sábado. Aqui na foto é o Augusto Melo, que era presidente durante o tempo que eu fiquei no clube. No último sábado, ele foi afastado por impeachment. O time na zona de rebaixamento resolveu. A torcida abraçou, o time reagiu, foi de 18º para 7º lugar, que naquele contexto foi muito bom. E o Corinthians saiu das páginas esportivas e foi para as páginas policiais, isso não mudou, continua acontecendo com muita intensidade. Em casa, sempre que eu lia notícias, eu estava em casa, minha mulher falava, que foi? Eu falei, não, estou lendo sobre o Corinthians. Ela, ai, meu Deus, o que aconteceu dessa vez? Nunca era, tipo, contratou alguém, fez gol, ganhou, não, é sempre, sabe que é problema. Isso aqui é um caminho que dá para ser replicado em muitos e muitos cases de crise. Como é que você trabalha a sua estratégia? Aqui é o basicão, a lição de casa. Né? Fazer um diagnóstico, entender o que não está funcionando e ser assim, muito honesto com você e com a empresa, com a marca, nesse diagnóstico. E não é fácil, né? Se você, por exemplo, é agência, você sabe que não é fácil falar algumas coisas para o cliente. E o cliente vai achar que você está torcendo contra, que você está com uma visão distorcida. Então, é desafiador, tem uma sensibilidade necessária nas conversas. A contenção é parar a sangria. Nesse momento, qual que é a primeira reação que eu posso fazer? Tá? Depois do diagnóstico, não adianta começar a agir antes de fazer esse diagnóstico. E ter cabeça fria não é fácil em gestão de crise, em gestão que envolve muita paixão. E aí você recomeça. Você recomeça, reconstrói o engajamento e sai de lá com uma transformação. Sai de lá com um novo caminho. Esse caso aqui foi muito legal. Esse foi um caso, esse é mais específico, particular, mas que acredito que dê para encontrar oportunidades em outros negócios. O Rodrigo Garro era o principal jogador do Corinthians até aquele momento. O Yuri vivia, que é o atacante, estava muito mal. O Memphis não tinha chegado. E o Garro era o camisa 10, é o cara que abraçou a torcida quando disse vai ficar tudo bem. Né? Ele era o xodó desse elenco. Um jogador argentino. E aí chegou o Memphis, que é um jogador midiático, com um salário altíssimo. E no contrato do Memphis ele tinha o direito de usar a camisa 10, que era do Garro. Então, para o Memphis era ótimo, ele ia ser a camisa 10, que em geral é a camisa principal, e o Garro ficou muito chateado. Quando a gente deu a notícia para ele, ele sentiu. E ele vinha de estava tratando ainda uma lesão, então o jogador machucado sempre já fica mais sensibilizado. E aí ele ia perder a camisa 10, ele ficou muito chateado, mas a gente já chegou nele e falou assim, mas Garro, eu não vim te contar que você vai perder a camisa 10, eu vim te contar que você vai ganhar a camisa 8, que no Corinthians é a camisa com mais história, a camisa do Sócrates. Então, a gente conseguiu vender, antes da gente contar que o Memphis ia ser camisa 10, a gente contou o Garro vai ser camisa 8. E a torcida adorou, e o Garro comprou. A hora que a gente contou para ele em detalhes a história da camisa, quem já tinha vestido aquela camisa, o que ela simbolizava, e que a gente ia fazer uma campanha gigante para ele, ele adorou. No dia da gravação, ele foi com o filho, foi com a mulher, foi com um amigo, pediu para tirar um monte de fotos dele no meio da torcida. Ele teve uma oportunidade diferente, a gente transformou uma crise num caso muito legal. Foi a camisa que mais vendeu no ano, foi a camisa número 8. E o Garro, ele abraçou a camisa 8 e foi abraçado. Ele fez algumas vezes esse gesto, que é o gesto do Sócrates. E a gente convidou, inclusive, o filho do Sócrates, o Gustavo, para entregar a camisa para ele. Então, a gente conseguiu dar uma volta numa situação que era muito negativa, de forma positiva. Então, às vezes, nessas crises, tem que procurar um caminho para você transformar algo que seria negativo em algo positivo. Nem sempre a gente enxerga, mas muitas vezes está ali. Isso aqui é quando a gente fala sobre equilíbrio. A gente fez quando o Corinthians foi campeão. Aí o Corinthians saiu da zona de rebaixamento, terminou o campeonato em 7º e foi campeão paulista, em cima do Palmeiras esse ano agora. Aí a gente criou um programa chamado Bom Dia Corinthians, brincando com o Bom Dia São Paulo, no mesmo formato, com notícias
num formato semelhante. Bom dia, Corinthians. O tempo na Barra Funda é de alagamento por conta das lágrimas. A gente fez brincadeiras nessa linha. A gente chegou num limite ali do respeito com o rival, com o Palmeiras, mas a torcida adorou. E nesse dia, o Corinthians teve o maior engajamento das redes sociais do mundo. Porque o negócio viralizou. Obviamente, esse foi um dos dezenas de conteúdos que a gente fez, mas a coisa viralizou e foi o maior engajamento do mundo. Então, foi um case bem grande que repercutiu na imprensa internacional, inclusive, que é a gente saber também surfar. Mas a gente já estava num momento muito estabelecido e a gente soube aproveitar bem. Mas nesse dia, pela primeira vez, o nosso engajamento no Instagram, ele foi maior de não seguidores do que de seguidores, pela primeira vez. Então, a gente furou uma bolha, a gente cresceu, que não é fácil. Quando você também tem uma base gigante, você vai crescendinho, devagarzinho e tal. Então, foi legal. Eu acho que foi um case de sucesso a gente saber surfar, até porque a gente sabia que ali era a única chance de realmente um sucesso do clube nesse ano, era o Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual. E essa aqui é uma questão bem complicada, você tem que conhecer muito, 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 muito a sua marca. Eu não tenho cronômetro. Se for estourar o tempo, vocês me falam, tá? Que daí eu corro aqui no final. Eu não sei exatamente o horário que a gente começou. Porque num clube de futebol, em outras marcas que envolvem paixão, e não é só. Pensa, por exemplo, marcas que usaram a coragem e a criatividade, como isso envolve paixão. Pensa no Dove, um sabonete. É um sabonete. E envolve paixão porque eles têm um propósito ali da real beleza. Isso mexe com as pessoas. Quando a Benetton fez aquela campanha de diversidade, aquilo mexeu com as pessoas. E isso gera muito comentário, muita gente influenciando. Tem um amigo que fala que a gente tem só duas certezas na vida, né? Uma, que a gente não vai ficar aqui para sempre, e a outra é que a culpa é sempre da comunicação. E todo mundo entende de comunicação, todo mundo vai dar palpite na sua estratégia, todo mundo vai comentar, vai te dizer com todas as palavras o que você fez de errado na visão dela, de vez em quando vai elogiar, mas todo mundo dá palpite, o tempo todo. E se você não conhecer bem a sua marca, não saber muito bem qual é o seu propósito, você vai ouvir vozes erradas. Então, não é que não é para ouvir, pelo contrário, longe disso, mas saber filtrar esse barulho, porque nessas marcas que envolvem sentimento, envolvem paixão, você vai receber muita gente tentando influenciar, tentando mexer a sua mão, para você fazer do jeito dela. Então, ter clareza no seu propósito, entender o que é dado e o que é opinião. Às vezes a opinião ela pesa mais que o dado, tem que saber quando é esse momento. E ter um ciclo ali de confiança, eu acho isso fundamental. Sempre que eu posso, eu tenho um grupo com o qual eu me aconselho, tem que ser gente de dentro, que entende exatamente o que você está vivendo no dia a dia, e gente de fora que não está sendo influenciado por esse dia a dia. Porque sozinho não é fácil você filtrar todo esse ruído. Então, na dúvida, é bom você ter pessoas com quem você pode conversar. O caso da Safiel, eu não vou entrar nele, mas só para dizer que eu saí do Corinthians, na semana seguinte eles me convidaram para cuidar da comunicação. SAF é Sociedade Anônima de Futebol, que transformam clubes de futebol em empresas. Hoje, os clubes de futebol no Brasil têm isenção fiscal, mas tem algumas limitações, a maioria tem dívidas grandes, e a SAF, para alguns clubes, é solução. O Corinthians sempre negou a possibilidade de virar SAF, mas a partir de 2027, essa isenção vai acabar, os clubes que têm isenção vão passar a pagar 20% no imposto principal, com SAF paga 5%, já tem mais ou menos 110 SAFs no Brasil. Essa é uma proposta de SAF em que o torcedor é dono, não tem um dono. Quem investir mais vai ter no máximo 1,8%. Mesmo assim, a gente está encontrando uma reação muito passional e um apoio muito passional para esse projeto. Para ele, eu não vou entrar em detalhes, mas vale muito do que vale para o clube. Eu vou passar rapidinho, tem um timer ali agora, pintou já no finalzinho, que Alexa foi um caso de quando eu fui para a Amazon, eu fiquei 3 anos cuidando da personalidade de Alexa. Esse era o nome oficial, personalidade de Alexa. Eles falaram, olha, ela não pode soar americana em nenhum momento, a Alexa é brasileira. Como é que a gente faz para criar uma assistente de voz local, brasileira, com identidade cultural, social, ligada nos memes nacionais e por aí vai. E esse foi um desafio gigante, do zero. E aqui, muito diferente do que era
né, no clube de futebol, não tinha uma pressão externa. É você pegar uma coisa do zero e criar essa identidade, criar essa comunidade. A gente criou sambas, a gente pegava os memes, a gente falava de novela. Alexa, assim, eu adoro, ainda tenho em casa, sou, né, muito amigo dela, mas ela meio que ficou obsoleta do dia para a noite quando veio uma Gen AI que te responde automaticamente, né? A Alexa era um trabalho artesanal. Letra por letra a gente ia colocando ali dentro da caixinha para ela responder naquele momento. Então, tudo que ela falava tinha uma curadoria humana por trás. Curadoria não, ela tinha sido escrita por uma pessoa, exceto horas e temperatura, que aí já tinha aplicativo. Mas quando você dava bom dia, pede uma piada, conta uma história, canta uma música e por aí vai. E aí a gente usou muito criador e alguns que espontaneamente falavam de Alexa para criar esse sentimento de comunidade. As pessoas começaram a incluir a Alexa na conversa, ela começou a fazer parte. Ela virou sinônimo de inteligência artificial naquele momento, ou de assistente de voz naquele momento. Pergunta para Alexa, Alexa, faz minha lição de casa, Alexa, paga meus boletos, por aí vai. É uma coisa que surgiu espontaneamente uma vez que ela começou a ser identificada. O pessoal começou a chamar de Alexinha, ficou brasileira. Tá, não vou passar aqui, mas só para dizer que em todos esses casos tinha propósito, tinha coragem e equilibrar esse propósito com o resultado. O que você quer fazer com esse propósito? Tá? Você vai simplesmente fazer uma boa causa e esse é o seu propósito final, esse é o seu objetivo final, o resultado que você quer é que você ajudou pessoas a chegarem em casa com segurança? Ou o seu propósito é que mais gente use o seu aplicativo? Está valendo também. Não vou entrar mais, porque eu já estourei, mas vou deixar aqui só algumas perguntas que eu acho que valem para a gente absorver um pouquinho desse conteúdo na hora de fazer, na hora de criar a nossa estratégia de comunicação, pensar em como que a gente está criando essa estratégia de comunicação. Eu vi que a gente queria tirar foto, perdão. Então, só deixar essas perguntas, não vou mergulhar muito em cada uma. E aqui uma frase da apresentação do CEO da Twitch, o Dan Clancy, que fez uma apresentação super legal lá em Londres, falando sobre essa necessidade. A gente vê muita gente ter uma relação pessoal com o IA, né, fazendo perguntas, hoje eu estou triste. A gente via isso muito em Alexa. E em Alexa a gente nunca brincava com uma pergunta que pudesse vir de um lugar de tristeza. Tipo, Alexa, me dá um abraço. Alexa, estou com saudade. Então você não brinca, você não faz piada nesses momentos, porque você não sabe onde está a pessoa, o que ela está passando naquele momento. E essa conexão com o IA, ela tem essa preocupação, eu acredito, quando é uma coisa curada. Quando ela puxa de uma fonte desconhecida, ela tem um grande risco. Pessoal, corri aqui no final, mas era isso. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Vamos juntos ao longo do dia.